Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podes Crer com José Fidalgo. Este é o episódio número 3 da terceira temporada. O tema de hoje é a sexualidade e o ministério. Como já sabem, estes episódios desta terceira temporada, eles são dedicados a assuntos que têm a ver com o ministério, com os pastores, com as famílias dos pastores, também com todos aqueles que fazem parte de um episcopado de uma igreja local. O que é um episcopado? É todas as pessoas que estão envolvidas nos serviços, nos trabalhos que envolve uma igreja local, desde o ensino, à música, à oração, enfim, todos os departamentos de uma igreja que você possa imaginar que existam. Todas essas pessoas que estão envolvidas nesses departamentos, como líderes, é sobre este público-alvo que nesta terceira temporada nós queremos dedicar e falar sobre assuntos que são muito pertinentes e no caso de hoje é um assunto bastante pertinente. Estamos a falar da sexualidade e o ministério. Em primeiro lugar, quero aqui explicar o seguinte, que a sexualidade não se refere apenas a sexo. Nós somos seres afetivos, foi assim que Deus nos criou. E a sexualidade envolve não só o nosso físico, como também o nosso emocional e o ambiente cultural onde nós estamos envolvidos. Então, é disso que estamos a falar, e com respeito também à questão de sermos pessoas ligadas ao ministério. A sexualidade é divina. A atração, o desejo e o prazer faz parte da criação. O próprio jardim do Éden significa o jardim das delícias. A palavra Éden significa delícias e felicidade. Então, Éden é lugar de delícias, de felicidade. E foi assim que Deus criou. Deus criou o homem e a mulher e os colocou neste local para que eles pudessem ser felizes e pudessem desfrutar das delícias que as atrações e os desejos e os prazeres desta vida podem proporcionar ao ser humano. Portanto, Deus não é contra os desejos, Deus não é contra os prazeres, Deus não é contra as atrações que nós temos, porque Deus nos fez assim. Agora, no que é que Deus é contra? Ou no sentido em que Ele não aprova, é quando as nossas atrações, os nossos desejos são mal geridos. E foi o que aconteceu com a queda do homem. Quando o pecado entrou neste mundo, nós ficamos fragilizados. O ser humano está fragilizado por tomar a decisão de ficarmos independentes em relação a Deus. Esta nossa independência a Deus tornou-nos frágeis, torna-nos frágeis. E ao sermos seres fragilizados devido à queda, devido à desobediência, devido ao pecado, nós também nos colocamos diante de atrações, desejos e sentimentos que nos levam a pecar também. E é este aspecto que nós temos que ter cuidado e saber ser um bom administrador das nossas atrações, das nossas afetividades, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. É interessante verificar através da Escritura que o justo viverá da fé e não dos sentimentos. É interessante verificarmos isso porque muitas vezes, e hoje cada vez mais, nós estamos a assistir a uma geração de pessoas que são muito afetivas, são muito dadas ao sentimento.
Nós ouvimos até casos de pessoas que dizem: eu não me sinto homem, eu sinto-me mulher. Ou de mulheres que dizem: eu não me sinto mais mulher, eu sinto-me homem. E estes sentimentos que foram pervertidos devido ao pecado, nós temos que saber geri-los. Temos que saber dizer não com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está no nosso meio. E um dos grandes propósitos do Espírito Santo é ajudar-nos, ajudar as nossas fraquezas também. E muitas vezes nós vemos, por exemplo, nas cartas de Paulo e não só, o combate que Paulo tem em ajudar o leitor e o ouvinte, principalmente os cristãos, a não serem controlados pelas concupiscências da carne. O que é que significa as concupiscências da carne? Os desejos descontrolados da nossa carne. E esse é que é o grande problema. E precisamos, nós que fazemos parte do ministério, nós cristãos que fazemos parte do episcopado de uma igreja local, que nos tornamos disponíveis, nos colocamos disponíveis para servir as pessoas, com os dons que Deus nos deu, recai sobre nós uma grande responsabilidade. É isso que nós temos que ter em atenção, em conta. Aqueles que estão dedicados à obra de Deus, ao serviço, ao episcopado de uma igreja local, essas pessoas têm que entender, nós temos que entender que recai sobre nós uma grande responsabilidade. E nós temos de aprender a ser bons administradores, a todo o nível. Sermos bons administradores, por exemplo, do dinheiro. Quem souber administrar bem o dinheiro, terá uma posição muito, muito favorável. Quem souber gerir o tempo, quantos de nós não conhecemos ou conhecemos pessoas cujo a gestão do tempo é um desastre autêntico. Ouvimos as pessoas: o tempo que eu tenho não dá para nada. Mas a verdade é que todos nós temos 24 horas por dia. E quem souber administrar e quem souber gerir bem o seu tempo e as suas prioridades, se coloca numa boa posição perante a vida. Isto é muito importante nós entendermos. O mesmo tem a ver com esta gestão das nossas atrações, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós precisamos de nos tornar bons gestores das nossas atrações, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Eu volto a referir, Deus não é contra o prazer, Deus não é contra a atração que sentimos, Deus não é contra o prazer que nós buscamos para obter prazer na vida. Não, nós somos seres sensoriais, nós somos seres eróticos, a eroticidade está ligada a nós. E não vamos confundir isso com pornografia, não tem nada a ver o ser erótico com a pornografia. Isso daria aqui uma outra discussão, mas não quero entrar por aqui agora. Agora, como bons gestores que nós devemos ser, quer do nosso dinheiro, ou do dinheiro, quer do nosso tempo, também bons gestores das nossas atrações, dos nossos sentimentos. Nós precisamos de aprender. Ao longo destes meus anos, desde os meus 18 anos, que eu estou ligado aos ministérios e estou ligado aos episcopados das igrejas, já passei por várias igrejas, e ao longo destes anos todos, tanto eu como a minha mulher, temos vindo a reparar um aumento significativo de uma gestão má nos afetos e nas atrações.
daqueles que fazem parte do episcopado de uma igreja local. Cada vez nós encontramos e ouvimos falar de casos ligados ao vício de pornografia no meio daqueles que fazem parte do episcopado das igrejas locais. A pornografia tem sido algo avassalador no seio dos cristãos, no meio dos cristãos. O adultério, cada vez há mais casos de adultério. Líderes de igrejas, pastores, pessoas com responsabilidade, que ensinam a palavra a outros, têm caído, têm sido seduzidos, atraídos de modo impróprio, que levam a adulterar, levam à infidelidade. Nós verificamos que há um aumento significativo de infidelidade, não só na área do casamento, mas até em contratos, em promessas, cada vez as pessoas mais se traem umas às outras. É uma coisa absolutamente incrível. É um aumento que nós verificamos que está a acontecer no seio das igrejas, e não é só da igreja católica, é também da igreja evangélica. Nós estamos a falar quer da católica, quer da evangélica, no modo geral. Fornicação entre os jovens, pedofilia, orgias, troca de parceiros. Hoje está muito na moda esta questão, já nem falo do mundo, o mundo já pratica muito isso, mas estou a falar na questão dentro das famílias cristãs, esta promiscuidade, estas orgias que vão acontecendo, de casos que vão acontecendo, esta ideia de apimentar o casamento, envolvendo troca de casais e envolvendo mais parceiros no relacionamento sexual, sem falar da questão da homossexualidade. Cada vez aumenta os casos no meio dos episcopados das igrejas, no meio do ministério, no seio das igrejas, das lideranças das igrejas, pessoas que cada vez mais assumem a sua homossexualidade. E o que me está a assustar é que cada vez mais isto é o normal. As narrativas que se usam levam à normalização da prática destes comportamentos que nós sabemos pela palavra de Deus, a não ser que você não leia a Bíblia, mas nós sabemos pela palavra de Deus que são contrárias à vontade de Deus, são impróprias, é pecado, ofende a Deus. Ofende a Deus. Muitas vezes ouvimos alguns líderes com responsabilidade a dizer que Jesus nunca falou da homossexualidade. Mas que erro, nunca falou. Como assim? Quando ele responde aos fariseus, quando os fariseus interpelam Jesus perguntando acerca do divórcio e porque é que Moisés permitiu cartas de divórcio, e Jesus é claro e responde: por causa da dureza do vosso coração. Por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio, disse Jesus, não era assim. Não foi assim. Não foi assim que Deus concebeu a humanidade. Deus não concebeu a humanidade para andarem envolvidos neste tipo de comportamentos ilícitos, carnais, desta concupiscência carnal, destes desejos completamente desgovernados, descontrolados, uma falta de administração das atrações, dos sentimentos, dos desejos, dos prazeres desta vida. Esse é o fruto do pecado. O pecado, ao entrar, a queda do homem, causou este resultado que nós hoje estamos a ver e que eu, pessoalmente, não gosto de ver.
porque é contrário a tudo aquilo que é o ensino de Jesus Cristo. E Jesus respondeu a esses fariseus: no princípio não era assim. Então como é que era? Ele menciona: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Não diz apegar-se-á ao seu homem. Não diz apegar-se-á a uma criança. Não diz apegar-se-á à amiga da mulher. Então, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher. Serão ambos uma só carne. Foi assim, e aquilo que Deus juntou não separa o homem. Esse é o princípio. Esse é o princípio das delícias. Esse é o princípio do Éden, do lugar de delícias, do lugar da felicidade. Mas o pecado subverteu tudo isto. E nós, ao abandonarmos a Deus, ao rejeitarmos a Deus, fomos entregues a nós próprios, subvertendo a ordem de Deus. E o resultado é este. O resultado é que, ao longo dos séculos, a imoralidade sexual, o modo como nós tratamos as nossas atrações, o modo como nós gerimos os nossos desejos, os nossos prazeres, tem sido caótico. Uma má gestão. E não admira, pois, que se verifica o aumento do vício da pornografia, do adultério, da fornicação, da infidelidade, da pedofilia, orgias, troca de parceiros, homossexualidade, enfim, comportamentos ilícitos à luz da palavra de Deus, fruto desta tal má gestão de afetos e de atrações que estamos a falar aqui neste vídeo. Agora, o que é que podemos fazer? O que é que podemos fazer para mudar esta má história? É possível mudar de forma correta? Claro que sim. Até porque, da forma como estamos, causa escândalo. Causa escândalo, por isso cada vez há mais pessoas que não querem saber da igreja para nada. Porque é escândalo atrás de escândalo, é líderes que escandalizam, é pregadores do Evangelho, é músicos, cantores, é pessoas ligadas à oração, pessoas ligadas a vários tipos de departamentos dentro da igreja que têm causado escândalo no seio da igreja. E volto a referir, não é só na igreja católica, também na igreja evangélica. E infelizmente temos de estar preparados porque mais escândalos vão vir. Era bom que não viessem, mas também Jesus advertiu que escândalos virão. E nós vamos assistir, infelizmente, a escândalos que têm a ver com isto. Estamos a falar que estava oculto, estava escondido, mas que virá ao de cima, porque Deus é um Deus justo, a justiça será feita. Agora, o que é que podemos fazer? Porque não é nada bom que um episcopado de uma igreja local que se veja envolvido nestes escândalos. É péssimo, é horroroso. Então nós temos que ser mais criteriosos. E quero ler para vocês aquela passagem muito conhecida que eu já li nos outros vídeos desta temporada, que está em 1 Timóteo 3, versículo 1, diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, a excelente obra deseja, fantástico. Versículo 2, convém, este convém já está aqui a restringir alguma coisa. Por um lado é bom desejar, por outro lado convém, existem condições. Convém, pois, referindo-se agora ao bispo, que seja irrepreensível, marido de uma mulher, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. Esta palavra moderado é tão importante. Não contencioso, não avarento,
que governe bem a sua própria casa ou a sua própria vida, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa ou a sua própria vida, terá cuidado da igreja de Deus? Que pergunta pertinente. É verdade. E aquilo que foi falado ao bispo, logo a seguir, também de igual modo para os diáconos. Então o assunto é sério. O assunto é sério. Nós precisamos saber governar bem a nossa vida. Governar bem a nossa vida não é sermos ricos e termos fortunas em dinheiro, não é nada disso. Governar bem a nossa vida é sermos bons administradores daquilo que temos em mãos. E o que é que nós temos em mãos? Temos o tempo, temos dinheiro, temos pessoas e temos também as nossas atrações, os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa busca por prazer. E volto a referir, como eu disse no início, não tem mal nenhum nós termos prazer ou desejar ter prazer. Porque Deus nos criou assim, somos seres sensoriais. Mas, cuidado com as atrações. Que tipo de atrações estamos nós a dar ouvidos? Que tipo de desejos estamos nós a ter? Que tipo de busca por prazer estamos nós a querer e a buscar? Essa é que é a grande pergunta. E a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: se você é cristão e se conhece minimamente as palavras de Jesus, o que Jesus ensina, se você conhece minimamente o Evangelho, então, e se você realmente crê nisso, prepare-se, porque vai passar a ter um conflito diário entre aquilo que você crê e aquilo que você sente. Por vezes, quando sentimos o mesmo com aquilo que queremos, é ótimo. Com aquilo que queremos, não é que queremos, é que queremos, crer de coração. Se eu creio naquilo que a palavra de Deus diz, e se aquilo que eu sinto condiz, se a atração que eu estou a sentir condiz com a santidade da palavra de Deus, que é aquilo que eu creio como cristão, então fantástico. Mas se aquilo que eu estou a sentir, a atração que eu estou a sentir, o sentimento, o desejo que eu estou a ter, é contrário àquilo que eu digo que creio, então eu estou num conflito. E este conflito nunca pode ser evitado por nós, porque nós não temos maneira de evitar. Não há como blindar o sentimento, porque o sentimento pode acontecer. Eu costumo dizer muitas vezes este exemplo: nós podemos andar na rua e de repente passa um pombo, uma gaivota, como às vezes já aconteceu comigo, e larga lá as fezes do animal e cai em cima da nossa cabeça. O que é que nós podíamos fazer? Isso é que pode acontecer a qualquer um de nós. Mas o que nós podemos fazer e que está ao nosso alcance é não permitir que a gaivota ou esse pássaro ou esse pombo faça ninho na nossa cabeça, a não ser que você permita. Então, por um lado, estamos sujeitos quase diariamente, se não diariamente, a este conflito entre aquilo que eu creio e aquilo que eu sinto. E não há como blindar. E não é pecado sentir, não é pecado ter essa atração que nós sabemos que é contrário àquilo que eu creio, aquilo que a Bíblia diz.
não é pecado. Só se torna pecado se eu aceitar, se eu abraçar essa atração, esse sentimento e proceder em conformidade com aquilo que estou a sentir. Então aí eu peco, porque eu vou ter comportamentos para agradar a atração e o sentimento que eu estou a ter. Mas que eu já sei, pela palavra de Deus, que são contrários à vontade de Deus. Mas eu acabo por ceder e aceitar na mesma. Se há pessoa que foi tentada em tudo e mais alguma coisa, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi tentado em tudo, mas nunca pecou. E eu sei que algumas pessoas dizem assim, ele era Deus, então ele não pecava. Não, quando ele esteve aqui em carne e osso, quando ele esteve entre nós, ele não tinha nenhuma qualidade de Deus. Ele despiu-se da sua glória toda e andou entre nós como homem. E como homem ele provou que é possível vencer todas as tentações, e ele as venceu. Ele foi tentado em tudo e venceu. E nós também podemos vencer. Podemos não ter o mesmo score, a mesma pontuação que Jesus teve, devido também ao nosso historial e à nossa, enfim, há muitos anos que nós andamos sem Deus, mas uma vez que eu abro o meu coração para Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós. E com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos vencer todas as tentações. Nós temos a capacidade de as vencer todas. E está nas nossas mãos com a ajuda do Espírito Santo. Mas acima de tudo está nas nossas mãos. Então, são as minhas escolhas. Ou eu escolho o que estou a sentir, ou eu escolho o que na verdade eu creio. Vamos imaginar que você crê que a mentira não pode ter lugar na sua vida. Você crê que a fidelidade é o caminho correto na sua vida. É isso que você crê? É isso que eu creio. Mas não significa que todos os dias essa minha crença seja posta à prova. Porque vão vir sentimentos que me querem levar a mentir. Vão vir atrações que me querem levar a me tornar infiel, a ser infiel. Mas lá vem outra vez a escolha. O que é que nós vamos escolher? O que é que nós vamos escolher? E infelizmente temos visto que a maior parte das vezes acabamos por ceder. E ao cedermos, nós nos tornamos cada vez mais vulneráveis. E essa vulnerabilidade, ela pode nos destruir. Então, um caminho certo é aquele caminho que Paulo nos ensina nas Escrituras. Eu gostava de terminar a ler para vocês Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Paulo tem aqui uma expressão fantástica. No versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, diz Paulo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uau!
Paulo não está a dizer que vive no Espírito e que não tem mais tentações ou que não tem mais atrações contrárias à vontade de Deus. Não, ele tem, porque ele diz: a vida que agora vivo na carne, porque eu continuo a viver na carne, continuo a ter atrações, continuo a ter pensamentos, continuo a ter desejos descontrolados, mas eu decidi que eu vou viver na fé do Filho de Deus. As minhas decisões baseadas em cima daquilo que Jesus nos ensina. Na fé. Precisamos ter fé nos ensinamentos de Jesus Cristo. Será que nós cremos mesmo naquilo que Jesus nos ensina? É uma boa pergunta, não é? Porque até mesmo a maneira como o Espírito Santo nos ajuda e vai ajudar as nossas fraquezas tem a ver também com o conhecimento que nós temos acerca do Filho de Deus, acerca de Cristo. Nós vivemos num tempo em que nunca se venderam tantas Bíblias como nos dias de hoje. No entanto, há tanta iliteracia, tanta ignorância acerca do Evangelho. Eu fico preocupado com isso. Infelizmente, nós vemos que a escolha por aprender o que Jesus nos ensina é menor em contraste com a escolha daqueles que gostam de andar de evento em evento, que muitas vezes procuram as igrejas que são muito dadas à música, aos saltos, aos pulos, às gritarias, aos fumos, às imagens, aos vídeos, a tanta coisa que aparece, mas pouco ensino. A maior parte da nossa juventude, a maior parte não só dos nossos jovens, mas também até mesmo dos mais idosos, de todas as idades, o conhecimento dos cristãos acerca de Cristo é muito básico, é muito pouco. É pouco profundo. Conhecem muito pouco aquele que dizem que amam e que adoram. É um contraste absolutamente incrível. Quando eu começo a fazer certas perguntas a certas pessoas acerca do Evangelho e de Cristo, não sabem responder. No entanto, conhecem as músicas todas de cor, gostam de saltar, de dançar. Eu não sou contra dançar, eu não sou contra saltar, eu não sou contra a música. Eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir boa música. Também gosto de dançar, também gosto de pular, mas não é isso que faz com que o Espírito Santo se mova a nosso favor. Apesar de que muitas vezes é isso que têm dito a esses jovens, a essa geração. Está aqui um ambiente tremendo, está aqui uma unção. Confundem a unção e a presença do Espírito Santo com emoções, com sentimentos à flor da pele. É uma tristeza, porque nós temos que nos lembrar o que é que João ensina no Evangelho. No Evangelho de João está dito e está escrito palavras de Jesus Cristo. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Aquele que me conhece, aquele que conhece as minhas palavras, honra o meu Pai. E o meu Pai o honrará a ele e faremos nele morada. Ora, o Espírito Santo, para morar em nós, precisa também da colaboração da nossa parte. Ele está em nós, mas para ele se mover, para ele nos ajudar nos momentos de fraqueza, nos momentos em que eu tenho de decidir se eu sigo o que eu sinto ou se eu sigo o que eu creio, para ele nos ajudar, nós precisamos de ter a palavra no nosso... Nós precisamos de crer nessa palavra. Nós precisamos de a conhecer para que possamos tomar a opção de seguir essa palavra. Seguir a Jesus é isso, é dar ouvidos a Jesus. Do jeito de Jesus, à maneira de Jesus e não à nossa maneira. Não como nós queremos ou achamos.
E é isso que tem assustado a mim e a minha mulher, ao verificarmos que ao longo destes anos todos de ministério, nós temos vindo a reparar um aumento significativo de uma má gestão dos afetos, dos sentimentos, das atrações. Não admira, pois, que cada vez há mais promiscuidade. E é um problema. Mas ele pode ser revertido se nós voltarmos para as raízes do Evangelho, desejar conhecer Jesus Cristo. Falhar, todos nós falhamos. Cair e tomar más decisões, todos nós caímos e todos nós tomamos más decisões. Mas outra coisa é sermos dominados por essa imoralidade, por esses sentimentos. E eu vejo muitas pessoas dominadas, viciadas em práticas em que têm trazido dano irreversível, em alguns casos, nos casamentos, nos relacionamentos que têm com a sua família, têm sido absolutamente devastadores. E nós precisamos de parar para pensar, para orar, para refletir sobre este assunto. E deixo este assunto à nossa reflexão, à sua reflexão, à minha reflexão, principalmente à reflexão daqueles que estão envolvidos no ministério. E se você que me está a ouvir, que está envolvido no ministério, num episcopado de uma igreja local, e é um mau gestor das suas atrações, é preferível você parar, sair do ministério, de deixar de servir esse serviço dentro da igreja, continuar na igreja, claro, mas adotar uma posição de humildade e de ensino. Eu quero aprender, eu quero agora parar um pouco, eu quero aprender, eu quero conhecer mais Jesus Cristo. Eu tenho que parar o meu serviço porque eu estou a ser um mau gestor das minhas atrações, dos meus desejos, e isso pode causar escândalo. É preferível isso do que permanecer e andar a esconder. E é interessante ver a forma como alguns tentam esconder aquilo que não tem como esconder, porque é uma questão de tempo. Tudo se vai saber. Conforme Deus falou a Caim, o teu pecado jaz à tua porta. É uma questão de tempo, porque não há nada em oculto que não se venha a saber. Então é preferível pedir ajuda, é preferível parar o serviço por uns tempos e vir à igreja apenas para ouvir a palavra de Deus. E se esse local onde você chama igreja não se ensina a palavra de Deus, então procura outra igreja onde se ensina a palavra de Deus, porque você está a precisar de ouvir a palavra de Deus para que Deus possa ajudá-lo a restaurar essa má gestão. E pronto, meus amigos, deixo-vos para reflexão, ok? E sem falar, agora estou-me a lembrar dos casos, nos casos em que por vezes as pessoas estão ligadas a ministérios e a igrejas cujo líder principal é um mau gestor dessas atrações. Ele próprio está envolvido em coisas muito pouco recomendáveis. É difícil ser restaurado num lugar desses. Fica este pensamento. Deus te abençoe e fica bem.